Olá, boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria que estamos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, de evoluirmos, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje a leitura vai ser sobre a relação de pais e filhos. Ó cristãos, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma se encarna, vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vossa dor será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, quando nos é confiada o espírito de um ser, que nós geramos, que nós colocamos no mundo, nós temos uma missão em relação a esse ser que está vindo para a Terra, E começa desde o momento que está em nossa barriga enquanto mãe, e esse pai, quando toma conhecimento que será pai, ele tem a responsabilidade com esse ser, com esse espírito que irá reencarnar. É nesse ambiente doméstico que estão os maiores desafios, que se encontram os maiores desafios, Normalmente, quando a gente vem numa família, a gente vem carregando muitas dores de várias encarnações, Fizemos aos nossos filhos, ou os nossos filhos nos fizeram maldades, Nos roubaram, nos traíram, nos agrediram, Ou nós fizemos isso com os nossos filhos. E aí, quando a gente se responsabiliza lá na espiritualidade em receber esse espírito aqui na Terra, que a gente faz esse acordo de receber esse espírito, ou se a gente é comunicado durante o sono de que existe a possibilidade de que a gente receba esse espírito que numa outra encarnação foi nosso desafeto, pode ser que não, pode ser que seja um espírito simpático, não um espírito antipático, seja um espírito que tenha afinidade, mas nesse planeta de provas e expiações que nos encontramos, a grande maioria são reencontros de espíritos endividados entre si. Então, existe uma chance muito grande de recebermos espíritos que temos dívidas ou de nós para eles ou deles para nós. E estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa reparação, de repararmos os erros e através de uma educação que deve começar desde muito pequenininho, desde a tenridade, com valores cristãos, com valores fraternos, com valores de amor, de paz, do caminho reto, do caminho da moral, do caminho... Mas não essa moral hipócrita, É uma moral
uma moral de Cristo mesmo, a moral do Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não um moralismo disfarçado, né? De princípios. Isso aí seria uma deformidade da moral. Aqui no caso, a moral cristã, a moral do Cristo é uma moral de amor, de justiça e de caridade, em que ele é respeitando os preceitos que ele nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é não julgar para não sermos julgados, né? Não fazer ao outro o que nós não gostaríamos que nos fizesse. Jesus trouxe muitos ensinamentos, né? Do amor, da justiça e da caridade. E é isso que ele espera de nós aqui encarnados, quando a gente recebe nossos filhos, né? Quando a gente se compromete, que a gente coloque em prática esse entendimento de dar a ele valores, né? Muitas vezes a gente fica só preocupado em dar valores materiais. Esses também são importantes. Precisamos vestir os nossos filhos, alimentá-los, proporcionar escolas boas. Precisamos fazer isso porque estamos na matéria. Mas acima disso, precisamos doar o nosso tempo, explicando para eles o que é ser uma pessoa do bem, o que é ser uma pessoa que segue os preceitos do amor, né? Da paz, da fraternidade, inclusive com os amiguinhos, com os irmãos dentro de casa, né? Que saiba dividir, que saiba compartilhar, né? Que trabalhe desde bem pequenininho o orgulho dos nossos filhos, o lado invejoso, o lado vingativo, até na forma como uma criança lida com os animais de estimação, a gente consegue perceber quais são as inclinações daquele espírito. E às vezes as inclinações não são das melhores. E a gente tem que ensiná-los a não judiar, né? No caso, a palavra judiar a gente não pode usar, está errado, mas às vezes a criança ela usa de agressividade com o animalzinho e a gente precisa, de alguma forma, estar explicando que é um ser vivo, que é um ser de Deus, que precisa ser respeitado, desde o animalzinho de criação, tanto dentro de casa como os animais na rua, que tenha respeito pelos mais velhos, que respeite e ame os avós, que respeite e ame os tios, primos, né, os amigos, que seja uma pessoa com valores sólidos, né? A gente tem que ensinar isso desde bem pequenininho aos nossos filhos. Ele precisa aprender matemática, português, história, geografia, ele precisa aprender tudo isso, biologia, mas ele precisa aprender acima de tudo a ser um cidadão do bem, né? Alguém que viva com amor dentro de si, distribuindo ao seu semelhante. Isso é o principal, essa é a nossa responsabilidade. E se por acaso esse irmãozinho, né? Todos somos irmãos, mesmo que a gente tenha um filho, ele é nosso irmão em Deus, em Jesus, né? Mesmo que esse irmão, né? Esse espírito que vem para a nossa família, se ele cair, né? E tiver uma queda no erro, e essa queda for de alguma forma devido à nossa falta de comprometimento na educação, a nossa maior dor será vê-lo sofrer, né? Nós teremos aí a responsabilidade sobre a queda dos nossos filhos. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande como a gente conduz as coisas, para que esse nosso filho não caia, porque se ele cair por nossa responsabilidade, né, a gente está acumulando dívidas com a nossa própria consciência. Então vamos nos atentar, né, prestar muita atenção, né, diminuir tempo de celular dos nossos filhos e procurar passar para eles um pouquinho dos ensinamentos cristãos, parar para conversar um pouco, falar sobre amor, sobre as vantagens de ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né? Temos responsabilidades em relação a eles e eles, quando crescem, adultos, têm responsabilidades em relação a nós, né? Quando estamos mais idosos, precisando de atenção e de cuidados. É uma via de mão dupla em que nós cuidamos dos nossos filhos para que eles aprendam a amar e a cuidar, não só de nós, mas de todas as pessoas que precisarem deles de alguma forma. Esse é o ensinamento de hoje.
Eu acho que também, amor, é refletir profundamente qual a nossa missão aqui. A gente já tem dito várias vezes, né? Não viemos a passeio. Viemos para transformar nossas más tendências. Mas qual a minha grande missão nessa encarnação? Algum de vocês pode estar falando assim, mas eu sou solteiro, eu decidi não casar, eu decidi não ter filhos. Mas vamos refletir qual que é a tua missão. Ou qual é os meios pelas quais você vai encontrar instrumentos para você pôr em prática essa transformação. Então você decidiu não casar, não ter filho. Existem orfanatos. Quantas crianças são abandonadas pelos pais e você não tendo um filho consanguíneo, você pode estar fazendo uma caridade de visitar um orfanato, de auxiliar uma criança na rua. Não é só as questões consanguíneas. É ter o amor, a empatia ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Quem é o meu próximo? Não é só o meu filho que está embaixo do meu teto. É aquele que não tem um teto para morar. Então eu acho que é refletir mais profundamente. Se eu tenho uma célula familiar, é nessa célula que eu tenho que exercitar a minha transformação. E se eu não tenho, eu tenho meios também de exercitar. Eu acho que é importante isso. Porque somos responsáveis por todas as crianças no planeta. Não só aquelas que nasceram, como o Sérgio disse, pelas vias consanguíneas, mas todas as crianças que se encontram no mundo muitas vezes desamparadas, precisando de um alimento, e precisando às vezes não só de um alimento da carne, mas um alimento do espírito, né? Que a gente se dispõe alguns minutinhos para parar para conversar com uma criança, e também, não só com a criança, quando a gente fala, como a gente falou agora há pouco, né? Temos uma responsabilidade com essa criança, e a criança terá uma responsabilidade quando nós envelhecermos. E nós também temos responsabilidades com os idosos em geral, né? Não só no orfanato, no asilo, numa casa de idosos, a gente tirar alguns minutinhos para fazer uma visita, né? Pessoas que estão lá, que não têm um parente, ou porque não tiveram filhos, ou porque os filhos não vão visitar. Se a gente tiver esse tempo e pegar o nosso filho, né? E levar nesse ambiente para que ele conheça, para que ele tenha contato, tanto no orfanato como no asilo, ele vai aprender muito da vida, né? Ele vai aprender que as coisas acontecem além das quatro paredes em que ele vive, além daquele ambiente controlado que ele conhece, que é o ambiente de casa e o ambiente da escola. Existe um mundo lá fora, nas comunidades, nos asilos, nos orfanatos, de pessoas desamparadas. E quanto mais a gente explicar para esses filhos, para os nossos filhos, a importância de entender que estamos todos conectados, interligados, maior será a possibilidade de que ele se torne um adulto com valores. Além de a gente favorecer o nosso filho nesse entendimento, nós também vamos dar um pouco de afeto para aquele que não é nosso filho consanguíneo, mas que é nosso filho, que é nosso irmão em Deus, em Jesus, né? Aliás, em Deus é filho e em Jesus irmão. Então, esses valores nós vamos passando gradativamente para os nossos familiares, né? Para aqueles que estão sob a nossa guarda, e nos responsabilizarmos mesmo com aquele que não está sob a nossa guarda, mas que a gente tenha a amorosidade que Cristo nos ensinou. Então, o ensinamento de hoje é esse, né? Que a gente possa melhorar as nossas relações familiares, que a gente possa entender a responsabilidade enorme que temos quando recebemos uma criança no seio da nossa família, e quanto a gente é responsável com todas as crianças no planeta, né? Quanto mais a gente tiver esses valores incorporados, melhor será a nossa família e melhor será o planeta como um todo, né? Para a gente melhorar a qualidade de vida, porque o desamor, né, o desapego,
e a frieza que infelizmente está tomando conta da humanidade, a gente precisa reverter isso. E somente com os valores de Cristo a gente vai conseguir. É isso aí. Agora exercitar o amor pelas nossas vibrações. Vamos novamente fechando nossos olhos, nos conectando com o Mestre querido, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz, de perseverança, de fé. E vamos nessa comunhão doar nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflitos. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelas famílias que perderam suas casas, que perderam seus entes queridos, famílias que choram por terem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desentendimento entre casais. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua. A semana está bem gelada, que esses irmãos possam se aquecer com os cobertores, que eles possam ter ganhos, mas também com os nossos pensamentos de amor. Vibremos pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que também possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, sendo envolvidos em amor, em muita luz. Te pedimos, Mestre querido, pela proteção dos nossos lares, que essa energia de amor e luz possa nos proteger, nos amparar, possa proteger nossos familiares, nossos companheiros, nossos filhos, nossos parentes e amigos, que esta energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Mestre querido, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos pensar agora naquele parente que necessita de uma energia mais forte de saúde, de perseverança e fé. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, curando nossas enfermidades, nos dando força para continuar a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. De encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agradecer a todos que acompanham a nossa página e solicitamos novamente, sigam, quando for a solicitação de amizade para curtir a página, a solicitação para curtir a página, curta a nossa página, Aura Vibração Espiritual, compartilhem o vídeo, divulguem, porque a nossa intenção é somente falar um pouquinho de amor, de paz e das palavras que Jesus nos deixou. Porque nós amamos vocês.
Beijão, querido. Uma ótima semana. Até semana que vem.